Namastê, caros ouvintes. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos, de cada um de vocês. Sejam bem-vindos, queridos amigos e amigas que nos ouvem pela Rádio Esotérica FM, também que estão nos vendo pelo nosso canal da Ustream e também nos acompanhando nas gravações na loja Esotérica Virtual ou no nosso canal do YouTube. Uma vez mais, sejam bem-vindos, ouvintes, aqui aos nossos estudos. Nesta fase do nosso programa, nós estamos levando para vocês aqui temas do livro O Sistema Solar. Ouvintes, é a temática que nós estamos trabalhando com vocês, do livro do Major Arthur E. Powell, O Sistema Solar. E estamos aqui no tópico da Lemúria, ouvintes. É o tópico das sub-raças lemurianas que nós estamos apreciando com vocês. Esperamos terminar no dia de hoje aqui a nossa viagem pelo continente extinto da Lemúria, o famoso continente de Mu, que começou o seu processo há cerca de 25 milhões de anos atrás. Ouvintes, é um continente extinto, mas ainda há certas reminiscências da Lemúria na humanidade e também sobre a crosta terrestre. Então nós podemos passar, ouvintes, aqui aos tópicos do livro O Sistema Solar, que falam exatamente sobre o continente da Lemúria. Só repassando alguma coisa do que foi dito ontem. Ontem, ouvintes, a Lemúria surgiu exatamente da destruição do segundo grande continente, da Hiperbórea, que existia na região norte do planeta. Justamente na época em que surgem as grandes cordilheiras dos Himalaias, se conformou esse grande continente que se estendia desde a região da Austrália até a região da ilha de Páscoa, ouvintes. Então nós estivemos aqui falando desse grande continente que nós estamos aí uma vez mais apreciando no mapa, justamente que praticamente ocupava toda a região do Oceano Índico, da Oceania, boa parte da África, boa parte do que hoje é o Oceano Atlântico e também uma parte em uma certa fase da Lemúria, também uma parte da região sul da América do Sul também fazia parte da Lemúria, que foi um continente, ouvintes, que, como nós dissemos, começou o seu desenvolvimento há cerca de 25 milhões de anos atrás, quando pela primeira vez a humanidade se encarnou fisicamente. Inicialmente, tendo métodos muito primitivos de desenvolvimento, nós vimos que os primeiros seres humanos que obviamente foram desenvolvidos do reino animal que existia sobre a Terra, e aí nós estamos falando de animais da época dos dinossauros. Então eram seres humanos mais monstruosos do que propriamente humanos. E eles foram sendo modelados pelos senhores, os mestres da Lua, os Pitres Barishards, que penosamente construíram as formas humanas sobre esse planeta, até que se chegasse a alguma coisa que pudesse relembrar um ser humano. E nós vimos que o método de reprodução dos corpos físicos, primeiramente foi a reprodução pelo suor, depois o
ser humano começou a se desenvolver com ovos, né? Ou seja, era um ser que tinha, como ainda está introjetado no útero das mulheres da humanidade, nós temos ainda os óvulos que são usados para a fecundação. Só que naquela época esses ovos, obviamente, eram desenvolvidos, eram chocados externamente. E também os seres humanos que foram surgindo eram hermafroditas. Mas nós estamos aqui exatamente num ponto do nosso estudo, ouvintes, para falarmos da quarta sub-raça da raça Lemuri. Então, o livro aqui nos diz o seguinte, que todo o processo, ouvintes, de uma sub-raça sempre parte da sub-raça anterior, de forma que, como nós estamos relembrando, na terceira sub-raça da Lemúria, o método de reprodução era justamente com os ovos, né? Se punham ovos. E nessa fase do processo, que durou aproximadamente, segundo o livro Sistema Solar, 6 milhões de anos, ocorreu então a completa separação dos sexos. E a alguns desses ovos dispensou-se um tratamento muito especial. E foi a partir daí que se começou o desenvolvimento daquilo que nós conhecemos realmente como humanidade. Porque antes nós tínhamos mais seres que dificilmente relembrariam aquilo que nós conhecemos hoje, o corpo do ser humano. E então esse desenvolvimento foi provocado pelo advento dos senhores da Lua dentro do planeta Terra, os chamados Pitris Barishards. Então alguns desses ovos foram separados, né? E os senhores da Lua, os Pitris, vieram à Terra para cuidadosamente magnetizar e conservar esses ovos a uma temperatura ideal, até que a forma humana, que naquele estágio era hermafrodita, como acabamos de dizer, se desvencilhasse então da sua casca. E esses ovos então eram cuidadosamente alimentados e desenvolvidos, e quando prontos, era tomada a forma pelos espíritos dos senhores da Lua. Então, os senhores lunares assim encarnaram na Terra a fim de trabalhar no plano físico, e durante longo período de tempo utilizaram-se desses corpos preparados com tanto esmero. Isso parece ter ocorrido poucos séculos antes da separação dos séculos. E no fim da quarta sub-raça, a jovem criatura que rompia a casca do ovo já não podia andar, pois se tornara cada vez mais inerme na ocasião do nascimento. E aí vai chegar exatamente o período de desenvolvimento mais forte das formas lemurianas. Então, o embrião humano, na atualidade, ainda reproduz as fases que acabam de ser descritas. Ele mostra inicialmente a forma amebiana da primeira raça, a forma filamentoide da segunda, as primeiras fases assexuadas que evoluem para um estágio andrógeno e a seguir lentamente para a predominância de um dos sexos, macho ou fêmea, quando se determina o sexo, como na terceira raça. É de notar também que os traços da dualidade sexual nunca desaparecem, nem mesmo na maturidade.
pois o macho retém os órgãos rudimentares da fêmea e a fêmea os do macho. E isso, ouvintes, continua até os dias atuais. E esses modos variados de reprodução preservaram-se em alguns métodos hindus. Assim, o relato do sacrifício de Daksha, que nós encontramos na Índia, são descritos da seguinte forma, que é citado em A Doutrina Secreta: do ovo, do vapor, da vegetação, dos poros da pele e finalmente do ventre. São essas as formas as quais os seres humanos usaram para se desenvolver na Terra. Então, estabelecidos os últimos nascidos dos ovos, como vieram a ser chamados, entraram então na Terra os melhores cestoides, ou seja, aqueles que não tinham completado ainda o desenvolvimento do seu corpo causal, oriundos dos globos A e B da cadeia lunar. Logo seguido pelos mais baixos, entre os que haviam obtidos corpos causais completos na Lua, os chamados homens lunares da primeira ordem. E entre os melhores cestoides e os mais baixos detentores de corpos causais completos, havia pouquíssima diferença. E vários seres, ouvintes, que estavam de certa forma atrasados na evolução, e isso não é nada demeritório, porque cada indivíduo e cada coletividade, na verdade, segue obviamente processos diferentes, ouvintes, vieram para a Terra desenvolver os seus tipos. Mesmo aqueles que tinham ainda um desenvolvimento grosseiro, aqueles seres que se desenvolveram pelo ódio, pelo egoísmo e pelas formas negativas, também tiveram a oportunidade de vir à Terra em primeiro lugar para desenvolver esses corpos que inicialmente para nós ainda não lembravam os corpos humanos como nós conhecemos. E foi dito aqui no livro que esses senhores da Lua, né, chegaram para encarnar na Terra, para serem os líderes desses seres humanos iniciais da Lemúria. Com essa finalidade, apoderaram-se das melhores formas disponíveis naquilo em que o livro A Genealogia do Homem, da doutora Annie Besant, denomina a terceira metade, isto é, a terceira e a quarta sub-raças da Lemúria. Esses senhores da Lua encarnados foram chamados os divinos andrógenos ou divinos hermafroditas. Moldaram suas formas na mais divina beleza. Gigantes avantajados e esplêndidos eram esses seres. Mesmo que para nós dificilmente nós os reconhecêssemos como tal, mas o fato é que eles eram razoavelmente, ouvintes, belos se comparados com os primeiros seres lemurianos. E eram chamados então os divinos hermafroditas. Eram os andrógenos divinos de uma deslumbrante tonalidade vermelho-dourada, indescritivelmente brilhantes e esplêndidos, sendo a magnificência do seu aspecto geral posta em destaque pelos olhos singulares, que fulguravam como uma joia no seu engaste. O vermelho terroso das formas grosseiras e canhestras dos primeiros homens e mulheres, após a separação dos sexos, não se compara com as formas dos andrógenos divinos. De altura gigantesca,
né? Esses lêmures eram gigantes e correspondentemente robustos, davam a impressão de um tremendo poder, tão além dos homens da nossa própria geração, que realmente não há como compará-los, ouvintes, com os seres humanos atuais. Mas o nosso corpo físico está em linha direta com o que desenvolveram esses seres. Os homens que lhes sucederam, né, de testa fugidia, olho escuramente colorido, então tinham também narizes achatados, mandíbulas projetadas para frente, ofereciam uma aparência repulsiva de acordo com os gostos ou com a aparência moderna dos seres humanos. Está claro que a memória do terceiro olho persistiu na história grega do cíclope de um olho só. Já falamos a respeito disso ontem, ouvintes. Realmente os gregos mantiveram essa informação com relação aos homens que tinham um único olho na testa. Então está claro que a memória do terceiro olho persistiu na história grega do cíclope de um olho só, que inclusive existem esculturas gregas que retratam esse homem primordial, também um gigante, segundo os gregos. Como os de um olho só vieram a ser chamados em épocas mais recentes, e também na história de Ulisses, que representa um homem da quarta raça raiz que matou um cíclope da terceira raça raiz, dotado de um olho central. Então, sob a direção dos andrógenos divinos, que nós já acabamos de mencionar, sobre a sua direção, vamos sumarizar aqui para ficar mais fácil, que os andrógenos divinos que governavam como reis divinos, esta subraça, a quarta, né, construiu cidades poderosas, imensos templos ciclópicos, possantes e maciços, erigidos de tal modo que ainda subsistem fragmentos deles, que têm sido descobertos aí, submersos sobre o oceano. Edificaram a própria Shambhala, a cidade santa, que permanece incólume, testemunho da arte que a planificou e da força que a ergueu. Então, há cerca de 10 ou 11 milhões de anos atrás, como vimos, a separação dos sexos estava plenamente estabelecida e se lograra uma razoável continuidade formal. Fizeram, então, as autoridades encarregadas uma série de esforços especiais para consolidar a humanidade e colocá-la definitivamente no caminho do mais elevado prosseguimento da sua evolução, e também no seu aspecto espiritual. Cumpre lembrar que o ponto médio exato de toda a cadeia terrestre será a metade da próxima raça, ou seja, a raça Atlante. Por isso vemos agora que pouco antes do ponto médio exato estão sendo feitos preparativos para a segunda metade, ou a metade ascendente da cadeia terrestre. O primeiro passo desses preparativos foi uma repetição pelos senhores da Lua do episódio dos Shayas, ou seja, das sombras, descrito nos capítulos que nós abordamos aqui, a primeira raça lemuriana, aliás, a primeira raça no planeta Terra. Pois, após dar seus Shayas para a primeira raça, os senhores da Lua deixaram a Terra,
subindo temporariamente para os planos espirituais. Ou como diz a doutrina secreta, tendo expedido suas sombras e feito homens de um só elemento, os progenitores tornaram a subir, de onde descem periodicamente, quando o mundo se renova, para dar nascimento a novos homens. E essa história dos cíclopes é muito importante, ouvintes, pois daí é que foi se desenvolvendo o corpo físico humano. A cada nova encarnação, obviamente, esses corpos eram cada vez mais aperfeiçoados. Mas aí houve um episódio realmente notável, que vale a pena ser lembrado, que envolve os carregamentos de seres que vieram da cadeia lunar para a Terra. Então, nesses carregamentos, que são aos milhões de almas que ocupavam a cadeia lunar, né? Os vários grupos, né? Um deles, mais de 2 milhões de seres, né? Humanos recém passados para o reino humano, que eram chamados alaranjados. Cerca de 3 milhões do grupo amarelo do globo B da cadeia lunar, mais 3 milhões do grupo róseo do globo C. Digamos ao todo 9 milhões de almas que foram conduzidas para áreas diferentes da superfície do mundo, com a finalidade então de formar as chamadas tribos atlantes. Isso tudo foi sendo paulatinamente feito naquele continente primitivo e que ainda não estava plenamente formado. Então, nessa ocasião, segundo o livro aqui, O Sistema Solar, aconteceu uma coisa curiosa. 1/3 desses 9 milhões de almas que estavam sendo trazidos para a Terra, desde a cadeia lunar, então se recusou a entrar naqueles corpos primitivos. E 2/3 obedeceram. E ao verem os corpos que lhe eram oferecidos, as almas do grupo alaranjado recusaram-se a entrar neles, não por maldade, mas por orgulho, porque desdenharam as formas sem atrativos e talvez também em razão do seu ódio às uniões sexuais, o que eles traziam desde a cadeia lunar e também desde a vida na própria esfera marciana. Essas formas realmente acabaram afastando essas almas, e aí se acabou se criando um grande problema. E também o fato de a multiplicação, a reprodução ser pelo método sexual. Os grupos amarelo e róseo, contudo, que eram mais dóceis, obedeceram e aos poucos aprimoraram os corpos humanos que eles habitavam. Fez-se assim a 4ª subraça lemuriana, a primeira humana em todos os sentidos, exceto o embrionário, que remonta à doação das formas pelos senhores da lua. Em A Doutrina Secreta, Blavatsky fala sobre esta subraça, a amarela, aparentemente das almas oriundas do globo B da cadeia lunar. Mas essa subraça era negra, cor que persistiu por algum tempo em subraças ulteriores, como veremos. Havendo por longos séculos diminuído de tamanho e ficado fisicamente mais densos,
os descendentes desses monstros culminaram numa raça de macacos no período Mioceno, dos quais descenderam os pitecoides de hoje. Com esses monos renovaram os Atlantes, a quarta raça, o chamado pecado dos nécios, ou o pecado da Lemúria, desta feita com plena responsabilidade. E no segundo bloco do nosso programa nós vamos falar mais sobre isso e do que resultaram dessa relação de seres humanos com o reino animal que existia. Resultaram então os primatas que conhecemos hoje como antropóides. E tudo faz crer que esses antropóides obterão a encarnação humana na sexta raça raiz vindoura, quando eles finalmente serão libertados das formas animais, sem dúvida nos corpos das seções mais baixas, mais simplórias que existirem na Terra naquele período futuro. E a área destinada ao grupo alaranjado ficou assim vacante. Os corpos que seus componentes deveriam ter usado alegremente, tomados pelas entidades que acabavam de emergir do reino animal, formaram então o tipo humano mais baixo. Em consequência disso, em vez de manter o avanço conquistado com tanto esforço, permitiu-se que as formas regredissem outra vez para um estágio até pior do que o anterior. Os humanos primitivos que as habitavam chegaram a misturar-se com algumas formas animais, sentindo muito naturalmente pouquíssima diferença entre eles e os níveis de que acabavam de sair. É um problema sério, ouvintes, que existe na humanidade, na sua evolução, que foi herdado dessas primeiras fases do desenvolvimento da Lemúria. Nós vamos falar sobre isso no segundo bloco do nosso programa de hoje, que está falando aí das últimas sub-raças da Lemúria, a sub-raça, os segmentos que desenvolveram como um todo a raça lemuriana, o corpo físico humano, que depois que ficou pronto, pouco tem evoluído. Praticamente o corpo humano só tem diminuído de estatura desde a época da Lemúria. Não houve praticamente nenhum desenvolvimento. Mas essa relação dos seres humanos com o reino animal acabou gerando aí um desvio na rota da evolução. Então os macacos, os símios, os pitecoides, que nós vamos abordar no nosso segundo bloco, na verdade muitos deles contêm chispas divinas humanas que acabaram se prendendo ali devido a essa relação verdadeiramente errônea que aconteceu entre seres humanos e reino animal. Mas nós vamos continuar falando disso no segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Fiquem agora, ouvintes, com o nosso convite da Lever, convidando vocês a se associarem, virem nos ajudar para manter essa iniciativa e outras no ar. Então vamos ao nosso intervalinho, ouvintes, e voltamos já já. Esotérica FM, música e sabedoria para sua alma. Saudações, amigos e amigas ouvintes sintonizados no programa Lux Esotérica, que vai ao ar de segunda a sexta-feira às 21 horas, com a apresentação de Osmar de Carvalho. Você, caro amigo ou amiga, pode auxiliar a continuidade de nossos trabalhos, patrocinando as atividades da Loja Esotérica Virtual e da Esotérica FM. Você
você pode ser nosso patrocinador, associando-os por meio de uma pequena quantia que auxilia na manutenção de nossas atividades que estão a serviço da qualidade de vida de nossos ouvintes. Você pode se associar visitando o site da loja esotérica virtual, a Levir, no site enlevir.com.br e clicando na opção de associação. Nós retornaremos a você o seu patrocínio por meio dos brindes de associação. Associe-se hoje mesmo, amigo ou amiga ouvinte, e receba o seu mapa numerológico, baseado em seu nome e data de nascimento. Este estudo revelará para você o poder oculto do seu nome, suas influências, as facilidades e obstáculos que as vibrações do seu nome provocam em sua vida, além das análises do seu número da personalidade, da alma, número de origem, de destino, número anual. Você receberá previsões com as tendências mensais para a sua vida. Além do seu mapa numerológico, ao se associar você receberá também um CD com todas as conferências disponíveis no site da loja esotérica virtual. São mais de 300 palestras tratando dos mais diversos assuntos espiritualistas, que você poderá ouvir no seu computador, ou no seu equipamento de áudio portátil. Amigo ou amiga, grato por sua audiência e o seu prestígio. E aos que tiverem disponibilidade material, somos gratos pelo seu patrocínio por meio da sua associação na loja esotérica virtual. Sua ajuda e patrocínio garantem as condições para a continuidade de todos os nossos trabalhos e da continuidade da programação da Rádio Esotérica FM. Obrigado, amigos e amigas ouvintes, pelo seu apoio. Que Deus possa abençoar a todos os ouvintes da programação da Rádio Esotérica FM. Esotérica FM. Música e sabedoria para a sua alma. Sim, caros ouvintes, estamos voltando agora com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Estamos falando sobre a Lemúria, mas sempre agradecendo a presença, a audiência de vocês que estão nos acompanhando ao vivo pelo áudio da Rádio Esotérica FM e também pelo vídeo aqui do nosso canal da Ustream. Também agradecemos muitíssimo a audiência daqueles que nos acompanham nas gravações, a qualquer hora do dia ou da noite, na sessão palestras aí do menu da Levir, a loja esotérica virtual. Também estamos colocando aqui os programas no nosso canal do YouTube. Procurem Esotérica FM, tudo junto no YouTube. Vocês também vão encontrar os vídeos aqui do nosso programa que trata do sistema solar. Desde que nós começamos aí os trabalhos do sistema solar, nós estamos gravando simultaneamente em áudio e em vídeo, transmitindo aqui para vocês a história esotérica da humanidade. E essa parte, ouvintes, da Lemúria teve realmente esse ponto trágico aí, o pecado dos nécios, ou também conhecido pecado da Lemúria, essa relação problemática, realmente um desvio da evolução, e nós vemos que a nossa ciência não compreende muito bem como se desenvolveram os seres que acabam dando aqui na humanidade. Na verdade, a humanidade é a mais antiga de todas as espécies sobre esse planeta, pois antes até que os animais estivessem na Terra, as formas humanas já pairavam no astral e no éter. E mesmo que os animais começassem a se desenvolver primeiro, os seres humanos já eram o arquétipo que havia de se encarnar. Então, obviamente que esse intercurso da humanidade com o reino animal acabou gerando todo esse segmento que nós vamos ver aqui, como
o ocultismo trata com isso, ouvintes? Ou seja, até resumindo antes de nós entrarmos nas complexidades, ao invés do ser humano vir do macaco, que é o que popularmente as pessoas acham, apesar da ciência não dizer isso, na verdade o que a ciência diz é que tanto a humanidade, os seres humanos e os macacos vêm de um ancestral comum. E de certa forma é isso também que o ocultismo diz. E nós vemos também que quanto mais antiga é uma espécie, mais unificada ela é. E a humanidade demonstra isso. E ao inverso, quanto mais recente, mais diversificada é uma espécie, um segmento animal. Então nós vemos que os macacos, os símios, eles têm uma grande diversidade, o que demonstra, ouvintes, que são espécies relativamente mais recentes se comparadas conosco. Então nós podemos continuar aqui com o que nos diz o livro O Sistema Solar. Só vamos aqui procurar ilustrar, ouvintes, para vocês isso que nós estamos falando. Certas porções da Lemúria, ouvintes, nós ainda encontramos na Austrália, principalmente. Há belas formações geológicas na Austrália que remontam ainda à época da Lemúria. E se comentava antigamente que os aborígenes australianos poderiam ter uma relação direta com a Lemúria. Isso é muito pouco provável, ouvintes, apesar de algumas poucas características serem muito parecidas. Mas nós preferimos seguir aqui o que nos diz o livro O Sistema Solar, que nos vai falar exatamente sobre essa questão do pecado da Lemúria. Então o livro imputa aqui a Helena Petrovna Blavatsky o termo o pecado dos nécios, do qual resultaram os vários tipos de macacos e antropóides. E o livro de Dizian assim descreve graficamente o episódio que estamos aludindo. Durante a terceira raça, aqui só diz a terceira, mas é a terceira raça, a Lemúria. Durante a terceira, os animais sem ossos cresceram e mudaram. Tornaram-se animais com ossos. Seus chaias solidificaram-se. Os animais foram os primeiros a separar-se. Começaram a reproduzir-se. O homem duplo se separou e disse: façamos como eles, unamo-nos e façamos criaturas. E assim fizeram. Tudo isso aqui entre aspas, porque são citações de A Doutrina Secreta. E os que não tinham centelhas divinas, uniram-se a imensos animais, fêmeas, geraram nelas raças mudas. Eles mesmos eram mudos, mas suas línguas se desataram. As línguas dos seus descendentes permaneceram caladas. Engendraram monstros, uma raça de monstros disformes, cobertos de pelos vermelhos que andavam de quatro. Uma raça muda para que a vergonha não fosse revelada. Vendo isso, os Lhás, que não haviam construído homens, choraram, dizendo: os Amanasa, ou seja, os nécios, sujaram nossas moradas futuras, e isto é karma. Moremos em outras, ensinemo-los melhor, não suceda o pior. E assim fizeram. Todos os homens, então, foram dotados de manas, a mente, e viram o pecado dos nécios. Então,
simbolicamente, a doutrina secreta informa aqui tudo o que aconteceu com os lêmures, ouvintes, dentro desse processo terrível que acabou culminando com a geração de uma raça totalmente divisória, né? Uma raça que quebrou a unidade do segmento humano, da espécie humana, gerando então a espécie dos símios, dos macacos, dos antropóides. E tudo isso, ouvintes, porque realmente se começava a se gerar as formas materiais e não havia ainda, por parte daqueles seres, um pleno conhecimento do que realmente deveria ser feito. Então, o pecado da Lemúria tem muito a ver aqui, como diz o livro Sistema Solar, com o grupo chamado Alaranjado de almas, que eram exatamente os seres que haviam se individualizado no reino animal da Lua pelos métodos inadequados, ou seja, pelo medo, pelo ódio e até pela inveja, ouvintes, por processos realmente totalmente inadequados, que não o do amor, o da inteligência ou a da vontade. Então, o karma do grupo Alaranjado de almas, que se recusou a desempenhar a parte que lhe cabia no trabalho de povoar o mundo, consistiu mais tarde em serem eles forçados a encarnar e terem de tomar corpos até mais grosseiros do que os que haviam, pois os senhores da Lua a esse tempo já tinham passado a outro trabalho. Converteram-se assim numa raça retardada, astuta e má, e passaram por muitas experiências desagradáveis. Reduziram-lhes o número em resultado do seu constante colidir com a ordem comum e de encaixar-se quase sempre de forma dolorosa dentro da humanidade. Agora, alguns poucos que eram fortes, impiedosos e inescrupulosos tornaram-se no futuro os chamados senhores do rosto sombrio na Atlântida, como veremos quando nós chegarmos a falar da Atlântida. Alguns foram vistos entre os índios norte-americanos, com rostos requintados, mais duros. Outros ainda persistem até os dias atuais, e do seu natural comportamento turbulento e agressivo, com muita independência e separatividade, sempre propensos ao descontentamento e ansiosos por mudanças. São os inescrupulosos reis das finanças, ou grandes estadistas como Bismarck, conquistadores como Napoleão, mas estão desaparecendo aos poucos, pois aprenderam inúmeras lições amargas. Os que não têm coração, que vivem brigando, vivem se opondo a alguma coisa em toda parte, devem, por uma questão de princípio, serem postos na forma. Uns pouquíssimos talvez se acabem entregando à magia negra, mas uma pressão firme será suficiente para a maioria. Então nós vemos que tudo isso, ouvintes, é uma decorrência do método de individualização, pois se não tivesse havido esse problema, nós não teríamos passado por toda essa questão do pecado da Lemúria, pois acabou, ouvintes, que seres realmente subdesenvolvidos acabaram sendo acrescentados à nossa humanidade de uma maneira que
não contribuiu em nada para a evolução da humanidade como um todo, e muito especificamente para esses próprios seres que acabaram, na verdade, ficando atrasados dentro da evolução. Tão atrasados que os seus corpos acabaram sendo apenas tratados como um presídio, né? Que não condizia, obviamente, com o que se esperava para esses seres. Obviamente que ninguém gostaria, ouvintes, de mencionar esse chamado assim problema da Lemúria, o pecado dos nécios, dos ignorantes, o pecado da Lemúria, porque chispas divinas humanas estão presos nos corpos de muitos chimpanzés e orangotangos. São macacos que têm praticamente um código genético igual ao nosso, com muito pouca diferença, e, como disse a doutrina secreta, a grande diferença é que eles são mudos, eles não desenvolvem a linguagem que é um atributo, obviamente, da mente, que acaba simbolizando, utilizando a memória e desenvolvendo os altos aspectos da inteligência. Mas o que se prevê, ouvintes, é que essas chispas divinas humanas que estão presas aí dentro dos corpos dos macacos irão finalmente se libertar e vão integrar a nossa humanidade exatamente na próxima raça que vai se desenvolver. Nós estamos na quinta, que é a raça ariana. Na raça intuicional vai ser a oportunidade de se fechar definitivamente essa passagem do reino animal para o reino humano, e provavelmente existirão grandes mudanças dentro do ambiente da Terra. Então provavelmente não haverá mais habitat para esses seres como macacos. Então as duas únicas possibilidades é que eles fiquem suspensos da evolução até a formação da nova cadeia planetária, ou então eles serão forçados a entrarem finalmente na humanidade, mesmo que nas esferas mais simplórias, para que eles possam continuar a sua evolução. E ainda nos falta falar aqui de duas sub-raças da Lemúria, que são a quinta e a sexta sub-raças, e se nota um grande progresso desde aquele Lemuri que era extremamente repulsivo do começo do desenvolvimento, quando então o advento dos hermafroditas na Lemúria, que foram encarnações diretas dos senhores da Lua, todo o processo, ouvintes, de melhoramento do corpo humano foi se dando. Então o livro aqui, o Sistema Solar, tem uma descrição, né, resumida de um lemuriano de uma sub-raça mais recente, provavelmente a quinta, que é descrito assim: a estatura gigantesca variava entre 3,5 e 4,5 metros de altura. A pele, muito escura, assumia tonalidades pardo-amareladas. A mandíbula inferior comprida, o rosto estranhamente achatado, olhos pequenos, porém penetrantes, localizados curiosamente longe um do outro, de modo que ele tanto enxergava de lado quanto de frente.
ao passo que o olho na parte posterior da cabeça lhe permitia ver também o que se passava atrás de si. No lugar da testa via-se, como nós já demonstramos aqui, um rolo de carne. A cabeça lhe fugia para trás e para cima. Os braços e as pernas, sobretudo os braços compridos em comparação com os nossos, não podiam ser muito bem esticados nos cotovelos nem nos joelhos. As mãos e os pés enormes, com calcanhares que se projetavam para trás. A figura se apresentava coberta com peles semelhantes à de rinoceronte, porém mais escamoso. Em torno da cabeça, de cabelo curto, via-se entrançado um pedaço de pele. Aqui estavam presos adornos de cores brilhantes, as mais diversas. Trazia-se numa das mãos uma vara pontuda de uns 3,5 metros a 4 metros de comprimento. Na mão direita se lhe enroscava a extremidade de uma longa corda, feita de uma planta rasteira, com a qual o lemuriano conduzia um réptil enorme e medonho, mais ou menos parecido com o plesiosauro. A aparência do homem produzia uma sensação desagradável, se bem que ele não fosse de todo incivilizado, pois era um espécime comum, médio do seu tempo. Muitos chegavam a ser até menos humanos do que o indivíduo aqui descrito. E todo esse processo da lemúria demorou realmente muito tempo, conforme os manus ouvintes foram atuando nas diversas formas que os lemurianos forneciam, foram sendo aperfeiçoados milhões e milhões de seres humanos recém-passados do nível animal para humano, foram chegando à Terra até que se chegou ao período da 7ª subraça, que tinha cores realmente exóticas, né? A pele tinha uma cor azul acinzentada, né? E esta subraça, a 7ª subraça lemuriana, passou por vários matizes na cor da pele, vários matizes cinzentos, até se chegar a uma espécie de branco cinza. E como nós vemos, ouvintes, nas estátuas da Ilha de Páscoa, eram seres ainda muito elevados na sua estatura, e as características obviamente eram bastante tribais. A vida era uma vida muito primitiva, e só com o advento da espiritualidade, dos chamados reis divinos, com a chegada dos senhores de Vênus, que nós vamos abordar no pouco que nós poderemos falar, ouvintes, no nosso próximo programa, sobre a chegada dos grandes iniciados da cadeia venusiana, que fundaram aqui na Terra a Fraternidade Branca. Só aí é que realmente a humanidade teve um grande desenvolvimento. E no final dessa raça, nós vemos que já haviam, inclusive, grandes agrupamentos dos lêmures, e o que sobrou da Ilha de Páscoa, na verdade, a Ilha de Páscoa é o remanescente da ponta do continente lemuriano, e próximo dali havia realmente um grande agrupamento de lêmures. E os comentários, ouvintes, sobre a espiritualidade da Lemúria, nós vemos aqui no livro o Sistema Solar finalizando esse capítulo dizendo:
Existiu na Lemúria uma loja iniciática, mas que não visava primordialmente o benefício dos lemurianos. É verdade que os suficientemente adiantados foram ensinados por mestres gurus, mas as instruções de que necessitavam limitava-se à explicação de uns poucos fenômenos físicos, como o movimento da Terra em volta do Sol ou a razão da aparência de diferentes objetos físicos assumiam quando eram vistos alternadamente pela visão física e pela visão astral. Essa loja, digamos assim, esotérica, da Lemúria, contudo, destinava-se em princípio a acolher as entidades vindas de Vênus e que, ao mesmo tempo que ajudavam a dirigir a evolução da Terra, seguiam o seu desenvolvimento próprio evolutivo. Então, ouvintes, nós chegamos ao final das nossas considerações aqui sobre a Lemúria, porque o próximo capítulo que nós vamos abordar, o 34º capítulo, vai nos falar sobre esse grande evento espiritual da Terra, praticamente o divisor de águas dentro da evolução da humanidade, que foi a chegada dos senhores de Vênus, os grandes iniciados e mestres, que são verdadeiramente os pais da civilização aqui no nosso planeta. E assim, ouvintes, estamos terminando mais um programa Lux Esotérica, recomendando, obviamente, que vocês procurem mais informações sobre esse tema da Lemúria e outros que nós estamos abordando, não só aqui no livro O Sistema Solar, mas principalmente na Doutrina Secreta de Helena Petrovna Blavatsky, onde as instâncias de Dzian e os comentários de Blavatsky fazem grandes comentários sobre o desenvolvimento da humanidade sobre esse planeta. É a história oculta, a história esotérica da humanidade, que só pode ser trazida à consciência através dos poderes ocultos da consciência humana, a leitura da memória da natureza, os chamados registros akáshicos, que estão aí, ouvintes, e permanecerão para sempre indeléveis, e haverá um dia que a nossa ciência também aprenderá a ler esses registros, a memória está preservada e nós um dia teremos um conhecimento total e perfeito desse processo, pois a história da humanidade nesse planeta é muito mais antiga do que nós podemos sequer imaginar, ouvintes. Então vocês são nossos convidados, ouvintes, para as próximas edições do nosso programa Lux Esotérica, mas agora vamos finalizar, ouvintes, a edição de hoje com a nossa meditação, agradecendo sempre a audiência de vocês que nos acompanham sempre com muito boa vontade desse nosso paulatino, metódico estudo aqui dos temas do livro O Sistema Solar. Vamos, ouvintes, meditar, fazer a última vibração do dia de hoje, uma vez mais nos interiorizando, fechando os nossos olhos, buscando uma vez mais o contato com o batimento cardíaco, relembrando a nossa natureza oculta, esotérica, espiritual, que habita o centro dos nossos corações. Com o poder da nossa mente, visualizemos o brilho, a irradiação da nossa chispa divina no centro dos nossos corações. Visualizemos essa luz se expandindo, tomando todo o nosso ser, interpenetrando toda a nossa natureza material, astral, emocional e mental, toda a nossa consciência. Que essa luz
nos envolva na paz, na beleza, na força dessa luz que vem de dentro, iluminando o nosso ser e ao nosso redor, e principalmente diante de nós o caminho da espiritualidade que nós desejamos seguir. Vamos aproveitar para compreender, internalizar e realizar o sentido das palavras do mantra do ser interno que nos dizem o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém, ouvintes? Que assim seja, que essa chispa continue cada vez mais se expandindo, que vocês possam invocá-la quanto mais, ouvintes, nas suas meditações, nas suas vibrações, buscando o objetivo, ouvintes, que é comum aqui ao objetivo do programa Lux Esotérica, sempre despertar a nossa natureza interior, baseada nos conhecimentos que nós temos trazido e na nossa experiência, no nosso cotidiano, buscando uma vida mais espiritualizada. O programa Lux Esotérica de hoje termina aqui, mas nós vamos deixá-lo, ouvintes, com a programação musical interativa aqui da Rádio Esotérica FM. Se registrem aqui no site da rádio e programem as suas músicas preferidas. Já já vocês poderão ver de novo aí o playlist da rádio. E nos despedimos desejando a todos um ótimo final de noite, um bom descanso. E, por fim, ouvintes, aqui o virtual, mas sempre forte e fraternal, caloroso abraço aqui de Osmar de Carvalho, coordenador da loja Esotérica Virtual, que com seus associados trazem para vocês o programa Lux Esotérica. Até a próxima edição. Saudações, ouvintes sintonizados aqui na frequência digital da Esotérica FM. Convidamos a todos para ouvirem o programa Lux Esotérica, que ocorre de segunda a sexta-feira às 21 horas aqui na Esotérica. Nesse programa apresentamos estudos de esoterismo e da espiritualidade humana. Aguardamos a sua audiência, queridos amigos e amigas ouvintes, para o programa Lux Esotérica, de segunda a sexta-feira às 21 horas, aqui na Esotérica FM. Música e sabedoria para a sua alma.